Olá, engenheiros da NASA e amantes das ferramentas. Estamos aqui para fazer para você mais um vídeo sobre motosserra, para esclarecer uma dúvida muito legal que tem aparecido aí nas perguntas. Lembrando que esse vídeo é para as pessoas que já têm motosserra, também para as pessoas que ainda querem comprar uma motosserra, ainda estão pesquisando. Se você ainda não comprou sua motosserra, acesse o link que vai aparecer aqui para você e veja o vídeo sobre como comprar uma motosserra, onde comprar, onde não comprar, qual modelo comprar, qual marca não comprar, preço, qual preço que você deve procurar numa motosserra, tudo aí no link que apareceu para você, ok? Vamos para o problema, gente. Motosserra está cortando torto. O sujeito vai cortar o toco lá, né, a tora de madeira, e o corte sai sempre torto. A princípio, essa dúvida ela apareceu com umas pessoas que têm o sabre aqui, eu separei o sabre para mostrar, que o sabre está torto, o sabre ficou enganchado lá, ele foi tirar, entortou o sabre. Aí, depois a motosserra está cortando torto, o cara pensa, pô, sabre torto corta a madeira de forma entortada. É isso que acontece, gente? Não, não é isso necessariamente não. Você pode ter um sabre torto que corta reto. Isso é possível. Lógico que não é ideal você ter um sabre torto. Se você está com o seu sabre torto, você tem que desempenar ele ou comprar um sabre novo. Isso aí a gente vai falar em outro vídeo, ok? Aqui nós vamos falar por que o corte está saindo torto. Gente, primeiramente, o motivo, são 4 motivos, ok? E nós vamos falar dos 4, tem o principal que nós vamos falar por último. O primeiro é a corrente mal amolada. A afiação desigual, não simétrica da corrente, ok? Aqui eu coloquei uma corrente, aqui um pedaço de corrente encaixado num sabre para a gente exemplificar. A gente tem um vídeo que a gente já falou sobre a amolação de corrente. Nós temos aqui o modelo que a gente fez sobre o dente de corte. Lembrando aqui, a lima, gente, ela tem um sentido de atuar na hora de você amolar. Os dentes, eles são um virado para cá, o outro virado para lá, um para cá, um para lá. Se você for fazer a amolação desses dentes e você for amolando de forma simétrica, sempre fazendo o mesmo movimento, a corrente vai ficar uniforme a amolação dela. Se você for fazendo assim, ó, um dente aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, se você for mudando o seu movimento, existe uma chance de uma das suas amolações ficar muito melhor do que a outra, pela própria posição do seu movimento, se você é canhoto, se você é destro. Então você amola assim, amola assim, amola assim, isso vai fazer com que todos os dentes de um lado da corrente fiquem mais amolados do que os outros do outro lado. Quando você for fazer o corte, a corrente ela tem uma certa cambagem, ela tem uma folga aqui dentro. Como um lado está todo mais bem amolado do que o outro, ela vai tender para o lado mais bem amolado, e a motosserra, quando for descer na madeira, ela vai sempre puxar para esse lado mais bem amolado. Segundo motivo, corrente errada. Isso é um terror, porque quando a gente compra a motosserra, a gente fala, pô, minha motosserra bacana veio com a corrente. Eu sempre sugiro para os meus clientes, olha, compra uma corrente. Ninguém compra. Por quê? Ah, não vou precisar, vou usar pouco e tal. Ok, não tem problema, pode comprar depois, a gente vai ter a corrente. Mas a corrente é um consumível, ela gasta, é igual lâmina de roçadeira. É bom você já ter a que você vai precisar, né? O que acontece? Depois na pressa, vai lá na cidade, tem um cara lá que tem corrente, ele monta a corrente na hora, a corrente fica boa, funciona bem, não pula, mas existe um negócio, moço, que chama-se espessura do dente de tração. O dente de tração é esse que parece um tubarãozinho, que fica aqui debaixo da corrente e ele que encaixa aqui no sabre. Depois nós vamos ensinar você a descobrir qual que é a sua corrente na sua motosserra. Mas existem basicamente duas medidas desses dentes, né? O ponto 50 e o ponto 58. Essas medidas são medidas imperiais britânicas. Então são 50 avos de polegada e 58 avos de polegada, uma coisa desse jeito. O que acontece? É bem complicado. A olho nu você não consegue ver.
Você vai colocar a corrente, vai ficar bem, às vezes o passo da corrente aqui na frente está certo, ela encaixa na motosserra, lá na tração da motosserra bem, ela não pula, ó, aqui ela fica certinha, mas aqui ela vai apresentar uma folga já, porque ela já é uma corrente errada para o seu sabre. Como ela está folgada, na hora que você for cortar, primeira escolhida que a corrente der para um lado, né, uma tendenciada para um lado, ela vai cortar mais torto para esse lado, porque ela está simplesmente folgada dentro da calha, ok? Então muita atenção se a sua corrente não está errada, se for uma corrente nova, né? Motivo número 3. Gente, a gente já percebeu que o problema todo é essa folga lateral que a corrente tem na canaleta do sabre. Ela tem que estar encaixada de forma que ela corra livre, mas que ela tenha uma limitação lateral, que ela não consiga inclinar demais. Então o que acontece? Se você não lubrificou o seu sabre uma vez e funcionou com ele muito tempo, com a lubrificação ruim, ou você anda passando o sabre no chão, na terra, né? Ou se você não limpa o seu sabre aqui por dentro e ele está com detritos aqui, resíduos dentro da canaleta, pode gerar um aumento da espessura da canaleta, ela vai ficar larga para a sua corrente e a corrente vai ter um movimento lateral maior. A notícia boa que a gente tem, que a gente já falou em outro vídeo também, é que isso acontece na parte de baixo, que normalmente a gente corta mais para baixo. Então a parte de baixo do sabre costuma largar aqui o sulco, a canaleta, muito mais do que em cima. O que você vai fazer? Você vai testar com a mão aqui em cima e embaixo. Essa corrente aqui, ela tá ruim de fazer isso porque ela é só um pedacinho de corrente. Você vai testar em cima e embaixo, ok? Se você sentir que embaixo está muito mais frouxo do que em cima, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua corrente, virar o sabre, trabalhar com ele de cabeça para baixo, né? Que na verdade é só esse nome que fica de cabeça para baixo. Você vai trabalhar e vai usar essa parte de baixo dele até ele ficar um sabre uniforme. No dia que o seu sabre tiver com a canaleta realmente muito escancarada, e aí não tem jeito, tem que trocar o sabre, ok? Motivo número 4. O motivo número 4 é o seguinte: o sabre, gente, pelo desgaste natural dele, a corrente vai se apoiar em cima dele, o dente de tração ele entra dentro da canaleta, mas os links, que são os dentes que ficam entre os dentes de corte, eles vão encostar levemente no sabre. Quando você cortar, são eles que vão se apoiar aqui em cima da superfície desses dois filetinhos do sabre. Conclusão, vai se gastando o sabre ele vai gastando assim, só que ele não gasta totalmente, você vai ver que ele vai gastando mais na parte de dentro, porque ele é um pouquinho mais largo do que a corrente aqui na parte de baixo. Se você colocar o medidor aqui, o paquímetro, você vai ver isso. E ele pode ficar com, aqui na parte de fora, ele vai criar um trilho para baixo e a parte de fora vai ficar com uma lâminazinha parecendo uma faca, um beicinho aqui, ok? Se essa laminazinha que se cria, né, esse valezinho que acontece aqui em cima, ele ficar maior de um lado do que do outro, aí a sua corrente vai começar a tender para o lado menor. O jeito de você testar se o seu sabre está bom nesse sentido é você colocar ele numa pedra, num granito, numa bancada de granito e ver se ele fica em pé, ok? Aqui nessa mesa aqui, essa mesa não está nivelada e eu estou tentando fazer aqui no sabre, mas o certo é um sabre conseguir ficar em pé, desse jeito aqui. Se o sabre não estiver ficando em pé, é porque ele gastou um pouquinho mais do que do outro lado. Existe até uma ferramenta que se chama dresser, né? Eles chamam chainsaw dresser, que é nada mais, nada menos do que uma lima misturada com um esquadro. Você coloca ele aqui e faz assim para ele fazer o acerto dos dois lados aqui. Então é bem comum um lado do sabre gastar mais do que o outro. Se isso acontecer, ela começa a cortar torto. O jeito de consertar é passar
o dresser, que é uma ferramenta que existe aí no mercado, mas ninguém tem, na verdade, nem eu tenho. Você pode fazer com uma lima comum, né, na munheca mesmo, que a gente fala, fazer igualar os dois lados do sabre. E tem gente também que tem um esmeril atrelado à mesa, tem uma mesinha com um esmeril que roda aqui na frente. Você pode colocar o sabre no esmeril e ajeitar ele no esmeril. Esses são os principais motivos, sendo que esse último é o que mais acontece, porque todo sabre gasta para baixo e todo sabre que gasta para baixo gasta mais de um lado do que do outro. Então todas as pessoas que têm uma motosserra, teoricamente, vão passar por isso. A gente faz essa recomendação de manutenção. Não quer dizer que seu sabre quebrou, que o sabre não presta. Isso é igual faca, você tem que dar manutenção. Já pensou se você compra uma faca, cortou um pouquinho, 2, 3 bifes, a faca fica cega. Ai, que faca ruim. Não pode. Tem que dar manutenção no seu sabre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui com o próximo. Aqui, ó.